Olá, amigos. Grande abraço. Voltamos com muita alegria hoje, sempre com um convidado especial no nosso programa, que já é um sucesso em Gravataí, região, enfim, conversando no banco da praça. Hoje eu trouxe aqui uma figura histórica, uma figura carismática, um querido da nossa cidade e de toda a região, Hamilton José de Oliveira. Bom, já vamos lá. Bom dia, Hamilton. Bom dia, Chico. É uma satisfação aceitar o teu convite. Primeiro, porque tu é um dos comunicadores mais conhecidos aqui de Gravataí, não é? E segundo, porque quem senta contigo para uma entrevista é sempre pessoas importantes. É a primeira vez que tu não vai fazer uma entrevista com uma pessoa importante, mas eu me sinto honrado de participar. Não. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Mas nós achamos importante, né? Então, por isso que tu estás aqui. E a importância Hamilton, porque esse nosso programa aqui da praça, ele é diferente dos outros programas mais formais, de dentro do estúdio. Lá onde eu gravo, lá na minha casa, o programa é isso aí, Chico Pereira, que faz parte, está dentro, né, do nosso programa, esse quadro, porque nós queremos conversar da vida da pessoa, da história da pessoa, daquilo que ele representa e já representou. O teu caso, tu trabalhaste tantos anos na prefeitura, tu fosse assim uma espécie de legislativo, executivo e às vezes até judiciário, que redigia projetos, a maioria dos projetos de lei que ainda existem aí, foi o Hamilton Oliveira, que assessorou diversos prefeitos, né? Desde o Dorival, que é teu tio, o Edir Oliveira, o ex-prefeito, teu irmão. O Dorival foi deputado também, né? Eli Correia, não sei se tem algum outro para citar nesse interior. Até o Abílio eu fui secretário durante um tempo, né? Abílio dos Santos. Né? O tempo maior foi com Eli Correia, né? Nós ficamos 6 anos trabalhando juntos, primeiro 4 anos juntos na Câmara de Vereadores, que ele foi o vereador mais votado e eu fui o segundo mais votado. Então eu fiquei 4 anos com Eli Correia. Depois ele foi vice-prefeito do Dorival e ele se dava melhor comigo, tinha mais empatia comigo. Então realmente eu lembro que ele gostava. Ele tratava dos assuntos comigo. Depois ele se elegeu prefeito e me disse, vamos nós dois montar um governo. Então eu fiquei 4 anos com ele e nunca nos desentendemos. Um homem correto, um homem muito bom, um homem honestíssimo. Foi uma boa lembrança. Tanto é que eu fui, Chico, desculpe te interromper, mas é para não passar isso. Eu tive a ideia e os vereadores aprovaram, muito obrigado a todos que votaram, de dar o nome da avenida, da faixa, da rodovia RS 30 no Parque dos Anjos, de Eli Correia. Porque ele foi prefeito, vereador, e teve muita atividade como cidadão e nasceu e se criou ali naquele bairro. Justa homenagem. Falar em Eli Correia, tu fosse um dos que sugeriram o carnaval. Estamos perto do carnaval aí. Conta essa história para nós que eu lembrei agora. Eu nunca fui um folião. Nunca fui um folião, mas quando adolescente eu pertencia a esses blocos de salão, que é para poder entrar de graça nos bailes, né? Também. Era uma boa ideia. Mas em escola de samba eu não cheguei a participar. No Paladino, na diretoria, eu promovia bailes de carnaval, concursos de fantasia, rainha do carnaval, mas era assim para os outros, né? Sim. Para os outros. E na prefeitura, o que acontecia? Nós tinha blocos carnavalescos em Gravataí e uma já nascente escola de samba, que é o acadêmico. Né? Que se apresentava em outras cidades, porque em Gravataí não tinha carnaval de rua. E para poder ir para as outras cidades, São Leopoldo, Canoas, Novo Hamburgo, eles vinham até a prefeitura pedir ajuda para a passagem do ônibus, etc. E a prefeitura, com muita justiça, concedia, né, para favorecer essas entidades carnavalescas e também porque representava o município em outras cidades. Mas eu cheguei para o prefeito Dorival no último ano e disse, prefeito, não é justo que a população de Gravataí contribua com a escola de samba e não tenha o direito de assistir. Sim. Mas aí já era o final do governo Dorival, não deu certo. Quando ele assumiu, eu dei a ideia e ele aprovou. Então nós fizemos Dorival assim. Também não era muito de carnaval, né? Não era muito chegado, não era a praia dele. Mas tocava violão. Tocava violão, participava de gincanas. Gostava de jogar carta. Uma canastra, a gente às vezes ia até tarde da noite jogando. Tem até histórias para contar. Mas
Então, estabelecemos o seguinte regulamento. Quem quiser ajuda da prefeitura, terá essa ajuda proporcional ao número de foliões que colocar na avenida. E aí eles vieram. E foi uma coisa linda. E o bloco humorístico, Solteironas Aflitas, também fazia parte. Não queriam desfilar. Não? Porque oficial, com público na avenida... não. O nosso bloco é uma brincadeira, eu digo, mas é uma brincadeira que o povo gosta. Claro, exatamente. E eu insisti e eles vieram. Eles vieram, fizeram a abertura do carnaval. Eles não participavam, claro, do concurso. Não. Aliás, era aqui, né, lá frente do Chafariz. Avenida. Saía lá do Barbosa Rodrigues, Gença, e chegava até o Dom Feliciano. O palanque oficial aqui de frente à prefeitura. O palanque oficial, né? De frente à prefeitura. E a comissão julgadora no palanque oficial. Sim. Tivemos até o Joãozinho, atleta do Grêmio, e muitas outras personalidades. Tarcísio eu fui jurado um ano, o Tarcísio, que jogou no Grêmio, estava do meu lado. Também, né? Tu também foi jurado? Fui jurado. Eu nem queria deixar tu votar, mas enfim, na brincadeira. Brincadeira. Então eu tive essa satisfação. No acadêmico. Passava a noite em claro aqui, porque a regra era o seguinte: o que eu não gostava do carnaval de rua é que depois de um bloco, depois de uma escola de samba, havia um espaço muito grande. Então eu fazia assim, quando uma escola estava chegando aqui na Praça Central, eu já dava a largada de outra lá. Quando uma passava, você olhava e enxergava a outra vindo. Foi assim durante alguns anos. Depois, infelizmente, morreu. E era transmitido pela rádio, eu me lembro, várias rádios vinham aí. Danilo Pelizoni, te lembra? Danilo Pelizoni muito transmitiu. O Cláudio Wurlitz. Cláudio Wurlitz é outro nome também. O próprio Edir Oliveira gostava de fazer transmissão. Nelson Costa. Isso, esses nomes todos aí faziam a transmissão. E o público vinha cedo, Chico. Era cedo, estava o sol alto, e já estavam colocando cadeiras de praia aqui ao longo da avenida, não se cobrava nada. Não se cobrava nada, era de graça para o povo. Né? É muito bom. Mas vamos dar uma pulada aí, tu é um ser político. E como és, né? 50 anos de atuação política. Na tua experiência, tu concorda comigo que o Dorival Oliveira foi o prefeito mais popular de Gravataí? Sem dúvida. Sem dúvida. De todos os que passaram e até o presente momento, ninguém tinha o carisma que o Dorival tinha no contato direto com o público. Ainda tem muita gente que lembra e muita gente que me fala. O Dorival, um dia eu morava aqui na avenida, lá embaixo no prédio do seu Nelson Gomes, o térreo era a Incosul. E eu cheguei na sacada e vi um grupo de pessoas subindo a avenida pela calçada de lá. Eu disse, o que é aquele bando de gente, assim, uma roda? Daqui a pouco eu olhei no meio e estava subindo o Dorival. Sempre estava assim. Aí eu pensei, tá bem, o Dorival está subindo a avenida. O cafezeiro? O cafezeiro. Por que ele era conhecido por cafezeiro? Distribuía café? Ele tinha uma fábrica, uma torrefação e moagem de café. Por isso, né? Então... aliás, a campanha dele começou nos armazéns, né? Como ele gostava de fazer a entrega, e ele sabia fazer isso muito bem, de fazer entrega e política. E ele se tornou muito conhecido dos donos de armazém, que tem uma liderança muito grande no interior. É verdade. Então, esses donos de armazém que gostavam dele, difundiam a candidatura. E a mulherada era dona de armazém, que eu saiba, era apaixonada pelo Dorival. Né? Cada paixão se multiplicava em votos. Não, apaixonado não quer dizer nada, né? Não, isso não é até uma coisa muito positiva. O problema não era dele. Não, isso é uma coisa positiva, né? O Dorival tinha o seu charme pessoal, né? Bigode. As moças, as senhoras gostavam da aparência e da maneira dele. E isso eu puxei dele também. É verdade. Eu gostei da tua expressão, gostavam da aparência dele, mais nada. Supõe-se que sim, né? Mas o Dorival, ele, quando começava a baixar as vendas do café, ele novamente pegava a distribuição. Com qualquer cargo que ele tivesse. Para levantar, claro. Né? Para levantar. E o café era moído de madrugada. E você sabe que o café, quando é moído, ele esquenta. O café torrado, ele é esfriado primeiro. Depois, então, quando ele é moído, ele esquenta. A moeção esquenta o café. E ele chegava nos armazéns com os café quente e os donos de armazém diziam, Dorival, mas esse café tá quentinho? E ele dizia, claro, eu vim sentado em cima, né?
Ele era muito divertido. Outra coisa que eu observei, fazendo um paralelo da época do Dorival com as épocas de hoje, por exemplo, o Dorival faleceu, eu me lembro o dia que ele faleceu, foi uma batida com o Passat dele na Centenário. Ele ficou toda a vida pública dele, política, sempre popular, cada vez aumentando mais. E por que que os de hoje, por exemplo, eu posso citar Daniel Bourdieu, foi um grande líder, caiu. Marco Alba foi um grande líder, está caindo. Por que que isso acontece? É porque são pessoas diferentes, personalidades diferentes, coração diferente, sei lá, não vou entrar em outros detalhes diferentes. Eu atribuo, claro que essa é a nossa opinião, né? Mas eu atribuo de que uma pessoa, quando ocupa certos cargos, ela se coloca num novo papel. Agora eu sou um vereador, agora eu sou um prefeito, agora eu sou um deputado. O Dorival, como vereador, prefeito e deputado, era sempre o mesmo cafezeiro. Mas hoje não é mais assim. Pois é, mas isso talvez seja um descuido. Aliás, dizem que o segundo mandato faz muito mal. Quem disse isso foi o Cláudio Ávila, lá na Câmara, falou que aconteceu com 2 ex-prefeitos que no segundo mandato ficaram arrogantes, achando que era dono das pessoas, dono da cidade, etc. e tal. É uma pena que isso aconteça. No Rio Grande do Sul, obrigado. No Rio Grande do Sul é difícil alguém se reeleger, por exemplo, governador do estado. Só o Eduardo Leite se reelegeu, mas não foi bem se reelegeu. Ele não ia, concorreu, não concorreu, mas normalmente, mesmo do PT ou candidatos mais para a direita, não conseguiam se reeleger, né? É normal, mudando um pouquinho, e na cidade também. Tá. Mudando um pouquinho, tu é de Rolante? De Rolante. Dorival também? Não, a minha família, por parte do Dorival, que é a minha mãe e a irmã dele, é de Santo Antônio. Eles eram 12 irmãos de Santo Antônio. Não, desculpa, 10 irmãos de Santo Antônio. E o meu pai era aqui de Morungava. 12 irmãos em Morungava. Antigamente o pessoal não tinha televisão. Pois é, eu tenho, veja bem, são 22, entre 10 de um e 12 de outro, são 22, imagina a quantidade de primos, eu tenho primos que nem conheço. A quantidade imensa de família, né? Mas então, o meu pai e a minha mãe se conheceram em Rolante e eu nasci lá. Mas a família do meu pai é aqui de Morungava e a minha mãe de Santo Antônio. E eu vim para Gravataí com 11 anos. Mas não com o Dorival. Sim, o Dorival me trouxe, eu vim morar na casa dele para estudar no Dom Feliciano. Aí, depois de um certo tempo, claro, meu pai e minha mãe vieram correndo atrás, né? E tu deu aula no Dom Feliciano? Eu fui aluno do Dom Feliciano, fiz o ginásio ali, naquele tempo não tinha segundo grau, só o magistério. Fui aluno e depois fui professor ali também no Dom Feliciano, professor no Gensa e professor no seminário, de muitos padres que me chamam de professor até hoje, né? Legal. O Nicolau Chiavaro foi o primeiro secretário de Educação de Gravataí. E o Dorival, no segundo mandato, me disse: Hamilton, no primeiro mandato, Chico, sabe quantos secretários o prefeito tinha? 1! Era eu. Porque tu era sobrinho do Dorival, ele te deu um emprego? Não, porque o secretário do Dorival era o Júlio Barbosa. O seu Julinho, Um homem inteligentíssimo. Não é o Júlio Barbosa Canelas, não é esse, é um mais velho. Não, né? Eu sei. E um dia ele desistiu, não quis mais ser secretário, ele já estava aposentado no serviço Pai da público. professora Eneida Barbosa, Auracélio Barbosa. Pai do Cezinha. Pai do Cezinha. E aí então o Júlio Barbosa não quis mais e o Dorival reuniu o partido e disse: me indique um secretário, ninguém queria. Naquele tempo, não bastava tu usar um adesivo ou um boto para ser secretário, tu tinha que trabalhar e entender do serviço. Claro. Então ninguém aceitava. Aí ele disse: eu vou ter que deixar o meu sobrinho, que é funcionário da prefeitura, eu era funcionário, eu vou deixar o meu sobrinho até vocês me indicar alguém. Nunca indicaram. Nunca indicaram. Aí depois dele eu fui vereador, depois do mandato do Dorival, e depois quando ele voltou, claro, aí eu fiz a campanha dele, né? E aí então eu fui secretário uns 4 anos e ele me disse: agora eu quero umas secretarias. Porque só teve um secretário no primeiro mandato. Aí então fiz um projeto criando as secretarias, foi aprovado pela Câmara
E ele me disse, eu quero o Nicolau Chiavardo, secretário de Educação, porque ele tem qualidade, era o professor mais bem conceituado de Gravataí. Isso é verdade. Aí ele disse, mas eu não me relaciono com ele, é só de cumprimento. Tu me faz o convite? Aí eu fui na casa do Nicolau. E ele disse, eu não sou político. Eu disse, mas eu não te quero para política, eu te quero para secretário de Educação. Aí ele disse, tá, deixa eu perguntar para a família, amanhã eu te respondo. Aí no outro dia ele aceitou e ficou comigo os 4 anos do Dorival e os 4 anos do Eli Correia. E quando o Eli Correia teve 2 anos de prorrogação de mandato, ele me disse, já cumpri minha missão. E foi para a PUC de Porto Alegre. Hamilton, e a política? Nós temos que tirar de ti algum pensamento, né? Tu é ou é um cientista político, um filósofo político. Todos nós somos meio filósofos, né? Pelo menos metido a filósofo. A gente tenta entender a vida. Claro, é verdade. A filosofia é um dos, né, além de Jesus e outras coisas, instrumento importante para entender a vida. Sim. E a política atual? Como é que tu viu assim, essa eleição assim, do Luiz Zafalon? Vamos ser bem direto, né? Sim. O Foi Zafalon, um negócio meio atípico, né? Foi. O Zafalon eu conheci no governo tampão do falecido Acimar. Ah. Ele foi secretário e eu também fui. Nós trabalhamos junto e eu percebi naquela ocasião que ele tinha 2 qualidades para ser gestor. Primeiro, a capacidade e segundo, o gosto pela administração. Mas ele não tinha nenhum conhecimento político, né? Não tinha experiência política. Era mais um gestor, um administrador, um gerentão. E eu gostei disso, né? Depois, então, o Marco Alba se elegeu prefeito, porque o Zafalon não era político, e quando ele não pôde mais concorrer, ele indicou o Zafalon. O Zafalon seria para ficar 4 anos e devolver a prefeitura ao Marco. Mas isso é muito difícil de que aconteça na prática. Veja, por exemplo, em Brasília. O Lula ficou 2 mandatos, 8 anos, e entregou o governo para Dilma, que ele escolheu como sua sucessora, ele escolheu. Entregou o governo para Dilma devolver depois de 4 anos. Só que quando terminaram os 4 anos, os dilmistas que estavam lá, bem tranquilos e usufruindo do governo e participando do governo da Dilma, disseram, não, nós não queremos entregar o governo da Dilma, nós vamos continuar. E o Lula, então, com uma certa sabedoria política, disse, não dá para dividir, porque aí perde ela e perco eu. Ele concordou que ela ficasse mais 4 anos e veio depois. Sim. Não, mas o Marco Alba diz que foi traído, mas eu acho que não é bem assim, né? Ele tinha direito, vamos dizer assim. O Marco quis voltar a ser candidato a prefeito, porque perdeu para deputado federal, porque se ele tivesse ganho para deputado federal, ele não estaria preocupado. Sim. A prefeitura de Gravataí. Sim, mas acontece que houve essa combinação. Porém, em política, como se fala do futebol, né, que o futebol é dinâmico, a política é mais dinâmica. A polícia tem que ser dinâmica. Também, né? Então, aí é o seguinte, primeiro, é preciso que tu saiba que por mais que tu tenha apoiado um candidato, que por mais que ele tenha se elegido com teu apoio, ele é que é o eleito. Você tem que respeitá-lo. Então você não pode interferir achando que você vai mandar por ele porque você elegeu. Então esse é o primeiro ponto que, na minha opinião pessoal, o Marco poderia ter feito melhor. Dar um pouco mais de liberdade e deixar o Zafalon por conta dele. E então o Zafalon quis se emancipar e aí não se entenderam. O que eu sei, se não me esqueço, desculpa. Sim, claro. O que eu sei é que o Marco Alba, naquele período ali de vou ser candidato, não vou ser, mandou dizer pelo Alisson, um recadinho, pelo Alisson e pelo Alan Vieira, mandou um recado aqui na prefeitura, dizer que não, que seria ele. Isso o Zafalon me contou. Ele disse, não, nós poderíamos até conversar, bater um papo, quem vai ser eu, vai ser tu, tal, tu perdeu para deputado, blá. Mas foi assim, um desrespeito à forma, mandando recado. Ele disse, não, eu vou ser candidato. Veja bem que eu faço essa comparação com o Lula, porque veja que o Lula preferiu ceder do que dividir.
O que aconteceu quando endureceu o Marco Alba e o próprio Zafalon foi que houve uma divisão no eleitorado. E muita gente achava que iria acontecer de que a divisão elegeria um terceiro. Bordion, nunca achei. Nunca achei. Não aconteceu porque o Bordion enfraqueceu muito mais do que a gente imaginava, mas muita gente imaginava, se ele não enfraqueceu demais, essa divisão vai elegê-lo. E correram esse risco. Eu nunca achei. Mas na tua opinião não, porque tu já imaginava essa queda. Né? Eu sempre disse pro Dimas Costa, que hoje é deputado, e também mandei um WhatsApp pro prefeito, que a diferença, quando ninguém imaginava, tá todo mundo com medo, eu disse para eles, eles são testemunhas, se quiserem ser, de que a diferença seria de 10 a 15 mil votos na eleição a favor a Zafalon. Era uma coisa impressionante, todo que é lugar que eu ia votar no Zafa e tal. E por que tu acha que além do marketing, dos partidos, por que o Zafalon, tu acha que derrotou esses dois políticos tradicionais de Gravataí? O Zafalon, embora não tenha aquela experiência política, ele é uma pessoa com mais simpatia. Tá? Infelizmente, o próprio Bordion, ele perdeu muito porque o próprio partido dele está muito desgastado e ele saiu do partido e voltou e não foi bem recebido por todos. E vamos ser bem, eles têm inimigo, criaram muitos inimigos na cidade. Foi o que fizeram. Isso é a característica dos dois. Foi o que fizeram. E ele ainda teve dificuldade até dentro do partido, porque como ele saiu e voltou, alguns não aceitaram bem. Os dois dificuldade no partido. Então eu tinha certeza que ficaria em terceiro. Eu publiquei tudo isso no Facebook antes da eleição. Ele ficaria em terceiro, eu tinha certeza. E o Zafalon eu também apostei que ele se elegeria com uma boa diferença, porque ele estava fazendo obras em Gravataí que estava interessando muito. Né? Saúde, né? Na hora da saúde foi espetacular. Aqui essa construção na praça, um tanto polêmica, porque transformar uma praça em uma atividade privada, comercial, mas que ficou muito bonito. Não é? Então, o mercado lá embaixo, que foi uma ideia. Se eu pensar bem, eu vou me lembrar quem foi que sugeriu a ideia de reaproveitar o aldeão, que estava com aproveitamento muito baixo. E se eu pensar um pouquinho, eu vou acabar descobrindo que a pessoa não está muito longe, que foi o Gigo Pereira que sugeriu. Eu? Você. Tenho plena convicção disso. Não, foi no... Agora, valor tem o prefeito, que a gente sugeriu. Comunicador sugeriu tudo. Sim. A cidade inteira tem sugestão para tudo. Agora, ele aqui, né, no prédio antigo, quando eu falei para ele no programa, não sei se o Thiago estava junto, estava, né, Thiago? Ele sacou que era uma coisa... Só tem que terminar agora, né? Deu uma parada, né? Deu uma parada técnica. Deu uma parada, o pessoal está reclamando. Mas o Zafalon vai inaugurar, vai. Tu te lembra que eu falei mais no início que ele tem o gosto pela gestão? Tem. Então ele tem o gosto, ele achou que era uma coisa boa e comprou a tua ideia. Agora, eu adorei que ele não sendo como... Agora, tu diz, não é político. Não era, porque hoje ele é político. Hoje ele está... E foi bom não eleger politiqueiros, vamos dizer assim, né? De outros estilos. E eleger um cara mais gestor. Todo mundo dizia, merece mais uma chance. Eu também acho que merece. Vai fazer um governo tão bom quanto ele fez. Isso é bom para a nossa cidade, né? Que cresce muito. Eu cito um caso de pouca importância, mas que diz bem do gosto que a pessoa tem, porque só é bom administrador quem tem gosto para administrar. Eu conheci antes do Zafalon uma outra pessoa que tinha muito gosto pela administração. Chamava-se Edir Oliveira, casualmente meu irmão. Sim. Era o gosto de fazer as coisas. Não é? O Zafalon, no dia que a praça ficou pronta aqui na frente da igreja, aquele cantinho da frente da igreja que ficou pronto primeiro, ele foi visitar, bem na hora que eu também fui visitar. E aí nós estávamos os dois ali admirando o ajardinamento, que ficou muito bonito. Apesar de que faltaram bancos e lixeiras, mas isso aí é um pequeno detalhe, porque o conjunto ficou muito bonito. Depois eu falei para eles colocarem. Muito bem. E aí ele olhou para a igreja, o Zafalon, prefeito, olhou para a igreja e disse, mas me alertaram que esse poste que tem bem de frente à igreja está atrapalhando a vista da igreja. E eu disse, e atrapalha também para quem está na missa lá, porque fica uma luz muito forte quando o padre olha para fora. Diz ele, não, eu vou mandar tirar esse poste aqui da frente da igreja e botar dois, um de cada lado. E eu fiquei pensando, eu trabalhei com 10 prefeitos.
em Gravataí e em 2 cidades fora de Gravataí. Ele vai esquecer disto ou vai falar para alguém que vai bater continência e dizer, pode deixar que eu faço? Ele não vai fazer coisa nenhuma. 3 ou 4 dias depois eu vim no centro e o poste tinha sido retirado e os outros 2 postes tinham sido colocados no lugar. Isso é o gosto de fazer as coisas. É gosto, né? É respeito pelo que ele diz, pela palavra dele, né? Porque hoje em dia os políticos andam por aí, diz tudo que é coisa e nem sabem o que dizem depois. Eu citei o Lula, eu vou citar de novo. O Lula é um mentiroso. Eu vou citar de novo o Lula. O Lula diz o seguinte, tu pode dizer tudo o que tu quiser porque o povo não confere. Ele disse isso, eu tenho o vídeo. Pode dizer tudo do Lula também, agora que ele não é um ator canastrão, ele é, né? Ele convence. Ele conta que ele disse isso, que não era verdade, disse aquilo que não era verdade, e dá risada, não é? Ele mente e desmente com a naturalidade fantástica. Hamilton, obrigado, não sei se ficou alguma coisa fora aí. Tem 50 anos de vida para contar, tem muita coisa que aconteceu. Muita coisa, desde a GM... Nós fizemos até um livro meio junto, né? GM. Parque de eventos, quanto é que a prefeitura gastou lá? Nada. Tudo isso. E um livro, eu tive muito prazer de fazer a revisão num livro que foi escrito pelo Chico Pereira. Estou pensando em fazer outro, já está contratado. Mas cobro caro. Não tem problema, aliás, não cobrou nada. O Chico Pereira, ele lembra nesse livro muita coisa interessante para quem é gravataiense, né? Sim. Porque ele não fala quase muita coisa sobre ele, mais do que ele fala é sobre as coisas que aconteceram aqui na cidade de Gravataí. Estou pensando em fazer outro. Eu recomendo para quem não leu ainda, né? E o próximo eu vou ler primeiro, então, porque se eu vou fazer a revisão. Tu vai fazer a revisão, sim. Eu vou ler primeiro. O nome, pré-nome já está, é isso aí, que é o nome do programa, e dentro da expressão, do título, é isso aí, cabe muita coisa. Então eu achei adequado, antes de botar um nome esquisito. Olha que sei. É isso aí. É isso aí. É que é o nome do programa aí. E se tu me convidar para uma próxima ocasião aqui no Banco da Praça... Vai ser convidado. Eu vou vir a caráter, né? Eu vou vir de bermuda, chinelo de dedo e camiseta. Não é assim que aposentado anda? Mas tu continua ativo, né, Milton? Cabeça boa, saúde tá boa? Graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho 6 ou 7 stents no coração. É mesmo? Mas isso aí não me atrapalha em nada. Não me atrapalha em nada. Porque o coração é assim, ou ele te mata ou ele não te deixa sequela. É verdade. As outras doenças tu fica torto, né? Fica torto, fica inválido. Mas o coração ou te mata ou a gente passa e não dá bola. É verdade mesmo. Mas então, foi uma honra. Tu disse que é uma honra estar aqui, a honra é nossa, né? Lado a lado, com uma pessoa tradicional, querida, um homem de família, fez tantas coisas pela cidade. De igreja. De igreja também, nossa, com respeito e consideração aí na nossa matriz, né? E eu fiz essa singela e pequena homenagem. Acho que mais para mim do que para ti, mas para os nossos telespectadores que ficaram conhecendo algumas coisas, pouquinhas, da vida, da história do Hamilton José de Oliveira. Obrigado, irmão. Valeu. Um abraço e até a próxima. Um abraço.